Então, a luz, ela tem uma velocidade específica e ela é responsável por levar a informação e trazer. Então, ou seja, eu vou enxergar um objeto, assim, porque a luz vai bater no objeto e vai vir para o meu olho. Só que o objeto em si, que ele tem uma substância arquetípica. Então, ele não é aquilo que eu vou ver, de fato. Aquilo que eu vou ver, na verdade, é uma impressão do objeto. O objeto, de fato, ele é mais acelerado do que a própria luz. Então, quando eu olho para o objeto, observo o objeto e a luz chega no meu olho, o objeto já se transformou. Tanto pelo fato da luz ter chegado até ele, quanto pela demora dela retornar até o meu olho. Isso se aplica a todos os outros sentidos. Então, tudo que chega na consciente, no aspecto consciente de vigília, já foi transformado, já foi distorcido, já não é mais o que era. E aí esse processo de distorção entre o que é e o que me aparece no consciente é que tem a ver com os traumas. Porque o trauma, na verdade, ele é uma interpretação distorcida do fato a ponto de gerar terror. Então é uma incompreensão profunda de determinada coisa. Essa incompreensão que produz uma impressão distorcida, uma impressão caótica. E essa impressão ela pode se tornar tão caótica a ponto de me gerar pânico, me gerar terror. Aí o que eu deveria fazer seria me utilizar desse conhecimento, do princípio da incerteza. Então, eu não vou aceitar essa memória como uma realidade absoluta. Porque se eu aceito ela como uma realidade absoluta, essa memória vai me controlar. E eu vou tomar todas as minhas atitudes, todas as minhas reações vão ser baseadas naquilo que eu acreditei que é o passado, e não no que é o passado de fato. Percebe? Então é importante que eu me mantenha cônscio de que não há uma certeza sobre a memória. E aquilo que eu estou percebendo do passado não é o passado de fato, mas é uma impressão que eu tenho dele. Ou seja, eu devo transformar a minha impressão sobre o passado para que esta impressão se ordene, se harmonize e se torne algo suportável, algo palatável, algo ordenado, algo simétrico. E aí então eu vou ter que trabalhar em mim ao invés de trabalhar na memória. Ou seja, no meu mecanismo de leitura, no meu mecanismo de interpretação da memória. E isso tem a ver com o que eu estou sentindo. Então, se chega uma memória e ela me abala emocionalmente, significa que eu já não estou no sentimento adequado para interpretar essa memória. Então, eu vou percebê-la, mas de forma distorcida, eu não vou conseguir compreendê-la. Então eu preciso alcançar uma vibração específica, ou seja, eu preciso me afinar como instrumento, para que esse instrumento soe adequadamente e então a memória surja no consciente de forma adequada. Aí eu preciso ignorar as memórias, ou seja, guardar na gaveta, por enquanto, até que o meu subconsciente trabalhe nelas. Porque o meu subconsciente não tem julgamento moral. Então ele não vai sentir dor, não vai sentir sofrimento. Ele não vai se assustar com os traumas. Ele vai conseguir lidar com os traumas de boa. Aí então eu passo a bola para o subconsciente fazer esse trabalho de ordenação da memória, harmonização da memória, para que quando ela chegue no meu consciente, ela venha com uma leitura harmônica e não como uma distorção caótica, porque isso tem a ver também com vida e morte. Porque a vida que parece perfeita, ela é um fragmento, e quando a vida real se transforma, a vida que parecia perfeita, que é um ideal, perde conexão com o real. Ela fica distorcida. E é aquilo que parecia um paraíso se transforma em um inferno. E aí então que eu preciso dessa intermediação entre o real e o ideal, para manter o ideal ancorado no real, se transformando com base no real. E não tentar transformar o real com base no ideal.
o que seria impossível. Porque aquilo que eu consigo transformar não é o real de fato. O que eu consigo transformar são as minhas impressões, ou seja, aquilo que eu percebo pelos meus sentidos. Aquilo que é físico, aquilo que eu percebo pelos 7 sentidos. Visão, paladar, tato, audição, até o 7º sentido. Isso tudo é que eu consigo modificar, transformar. Mas não a realidade. A realidade é uma coisa só, imutável, eterna. Trecho da Básico Nacional Comum Curricular de ensino fundamental e médio. Um trechinho lá da página 563, na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Na história, o tempo assume significados e importância variados. O fundamental é compreender que não existe uma única noção de tempo e que ele não é nem homogêneo nem linear. Ou seja, ele expressa diferentes significados. Assim, no ensino médio, os estudantes precisam desenvolver noções de tempo que ultrapassem a dimensão cronológica, ganhando diferentes dimensões, tanto simbólicas como abstratas, destacando as noções de tempo em diferentes sociedades. Na história, o acontecimento, quando narrado, permite-nos ver nele tanto o tempo transcorrido como o tempo constituído na narrativa sobre o narrado. Agora vejam que interessante esse trecho, na página 566, sobre as transformações que cada indivíduo produz. As transformações geradas por cada indivíduo são medidas pela cultura. Em sua etimologia latina, a cultura remete à ação de cultivar saberes, práticas e costumes em um determinado grupo. Na tradição metafísica, a cultura foi apresentada em oposição à natureza. Atualmente, as ciências humanas compreendem a cultura a partir de contribuições de diferentes campos do saber. Perceba aí que há uma relação íntima com o conceito de egrégora, porque se trata de uma energia cultivada por um grupo. Esta energia que serve como norte magnético, que sintetiza diferentes campos do saber, ou seja, múltiplas dimensões do conhecimento. Essas múltiplas dimensões do conhecimento que são a síntese de cada indivíduo presente neste grupo. Então, há um grupo, cada indivíduo já possui em si um conhecimento singular, único, pessoal. E é a partir da síntese dos conhecimentos individuais dos indivíduos presentes no grupo que se forma então uma cultura, que se trata de um conjunto de saberes de um coletivo. E isso num aspecto físico, lógico, num aspecto metafísico, se trata das forças que movem o grupo, forças que inspiram o grupo, que são uma cultura, forças metafísicas que são um egrégora. Continuando, o caráter polissêmico da cultura permite compreender o modo como ela se apresenta a partir de códigos de comunicação e comportamento. Tá vendo? Códigos de comunicação e comportamento. De símbolos e artefatos, tá vendo? Então você tem os símbolos e você tem os instrumentos presentes de um ritual, por exemplo. São elementos de comunicação
e comportamento. São códigos de comunicação e comportamento que ultrapassam a esfera lógica do consciente, abrangendo então uma comunicação analógica, como parte da produção, da circulação e do consumo de sistemas culturais que se manifestam na vida social. Os indivíduos estão inseridos em culturas urbanas, rurais, eruditas, de massas, populares, regionais, locais, etc. E dessa forma, são produtores e produto das transformações culturais e sociais de seu tempo. Perceba aí que os indivíduos em conjunto são responsáveis, então, pela transformação social de seu tempo. E o que é o seu tempo? O seu tempo nada mais é do que um efeito, um conjunto de efeitos dos tempos anteriores. E esses tempos anteriores é que vão ser transformados no tempo presente, através da cultura. Então nós temos aí um conceito, uma reflexão de forma mais racionalizada sobre o conceito de religião, de religiosidade, se religar e de religação, de conexão, de unificação daquilo que está multiplicado. Então há uma multiplicidade, por exemplo, uma sociedade que cresce, que se desenvolve, e essa multiplicidade ela precisa se reunir. Devido à sua multiplicação, esta reunião abrange o conceito de religiosidade. Uma religiosidade que não se trata de um conceito místico, mas de um conceito político. A religiosidade está intimamente ligada ao conceito político, porque a religação do indivíduo com o coletivo se trata de uma inserção política. Olha esse trecho na página 567 da BNCC. As categorias política e trabalho também ocupam posição de centralidade nas ciências humanas. A vida em sociedade pressupõe ações individuais e coletivas que são medidas pela política e pelo trabalho. Essas ações individuais e coletivas, elas podem se reproduzir de maneira sincronizada, harmônica, ou de maneira contraditória, adaptativa e caótica. Por exemplo, o crescimento de uma cidade sem planejamento, como São Paulo, que gera um centro caótico com periferias caóticas, ou uma cidade planejada, como, por exemplo, Tocantins, Palmas, lá no Tocantins. Você vê a diferença de uma cidade planejada e uma cidade caótica, que se cresce de forma caótica e adaptativa. Devido ao que? A inserção ou não dos indivíduos na política cultural. E essa política cultural requer religiosidade, não no sentido místico, mas no sentido político. A religação dos indivíduos com o coletivo, que possibilita uma visão metafísica da realidade, capaz de planejar as suas ações, ao invés de simplesmente reagir e se adaptar ao meio. Percebe? Vem então a capacidade de idealização, projeção e realização de algo, devido à religiosidade do coletivo, que possibilita um pensamento político, a inserção política de indivíduos no coletivo.
Então veja aí que não há uma separação real entre um conceito de religiosidade e o conceito de política. Ambos estão entrelaçados, apesar de abrangerem aspectos distintos, ambos estão entrelaçados, dependem um do outro. Continuando, a política é entendida enquanto ação e inserção do indivíduo na polis, na sociedade e no mundo, incluindo o viver coletivo e a cidadania. As discussões em torno do bem comum e do público, dos regimes políticos e das formas de organização em sociedade, as lógicas de poder estabelecidas em diferentes grupos, a micropolítica, as teorias em torno do Estado e suas estratégias de legitimação e a tecnologia interferindo nas formas de organização da sociedade são alguns dos temas que estimulam a produção de saberes nessa área. Então veja que as discussões em torno do bem comum e do público não devem girar simplesmente em órgãos políticos, mas deve girar em toda a sociedade, principalmente nas religiões. Templos religiosos, porque são centros de interação, centros de conexão entre múltiplos indivíduos. São encruzilhadas que promovem a interação, a troca de informação e o que possibilita a discussão em torno de um bem comum. E a discussão em torno de um bem comum é necessariamente uma discussão política. Continuando, a política está na origem do pensamento filosófico. Na Grécia Antiga, o exercício da argumentação e a discussão sobre os destinos das cidades e suas leis estimularam a retórica e a abstração como práticas necessárias para o debate em torno do bem comum. Esse exercício permitiu ao cidadão da polis compreender a política como produção humana, capaz de favorecer as relações entre pessoas e povos e, ao mesmo tempo, desenvolver a crítica a mecanismos políticos como a demagogia e a manipulação de interesses públicos. A política, em sua origem grega, foi um instrumento utilizado para combater os autoritarismos, as tiranias, os terrores, as violências e as múltiplas formas de destruição da vida pública. Então é necessário que se mantenha como um ponto de emanação, como diria o Ludwig. Você tem uma poça de água, você joga uma pedra no meio da poça e aí você vai ver as ondas se emanando de onde a pedra caiu. Essa pedra é a massa, ela é o corpo, o objeto, e as ondas que são emanadas, elas são emanadas com base na influência gravitacional que a pedra teve sobre a água. Essas ondas elas se espalham e vão se emanando até as bordas da poça. E quando elas alcançam a borda da poça, elas retornam ao centro. E isso tem a ver com a percepção e a composição e recomposição sensorial. Tem a ver com a construção neurolinguística da realidade, com base em nossas ações e reações perante o coletivo, perante o ambiente, o meio ambiente. Então nós emanamos a informação, essa informação é acessada pelos demais. E os demais, por sua vez, emanam essa informação, cada um à sua maneira. E como cada um à sua maneira vai emanar de volta, vai compartilhar essa informação será transformada, complementada. E aí mais informação surge. E aí o necessário, então, vem da ordenação de tal informação. A ordenação
da informação, dos conhecimentos variados, que ocorre devido ao campo eletromagnético do egrégora. Ou seja, é como uma combinação harmônica de forças que produz uma atração magnética, um ímã capaz de aglutinar e ordenar a informação, o conhecimento, produzindo então, a partir de vários fragmentos, uma mandala completa.